Queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre todos. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor na carta do apóstolo Paulo à igreja de Filipos. Carta de Paulo aos Filipenses. Depois de Efésios, antes de Colossenses. Queria desde já externar a minha gratidão ao pastor José Maria pelo convite de poder anunciar o Evangelho, compartilhar com os irmãos a gloriosa palavra de Deus. Carta do apóstolo Paulo à igreja de Filipos, capítulo 4, a partir do verso 4 em diante. Peço que após a leitura, os irmãos que estejam com a Bíblia permaneçam com ela aberta, para que a gente possa fazer a exposição e vocês acompanhar com a gente. Quem tem a promessa de não voltar vazia para o Senhor é a palavra do Senhor e não do pregador. Então permaneçam com a Bíblia aberta para a gente ir acompanhando, tá bom? Então, carta do apóstolo Paulo a Filipenses, capítulo 4, versículo 4, diz assim, a partir do verso 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos com coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Amém? Que o Senhor nos abençoe e fale através da sua palavra. Os queridos irmãos, a carta do apóstolo Paulo à igreja de Filipos é uma carta tremenda. É uma carta composta por 4 capítulos. A gente lê ela de uma vez assim, muito rapidamente e fácil. Mas ela tem muitas verdades que a gente pode extrair para a nossa vida. Porque, assim como toda a escritura, essa carta ela fala ao nosso coração e é uma carta muito aplicativa sobre a vida do crente, a vida cristã. Aqui a gente vê que Paulo, ele fundou a igreja de Filipos. Foi uma igreja que, lá em Atos 16, a gente vê que ele fundou. Vemos também que a relação de Paulo com a igreja de Filipos é uma relação muito íntima. E é uma relação marcada por um tema que ele sempre pede para que ele se alegre no Senhor. É um tema recorrente na carta de Paulo, em que ele fala que ele tem se alegrado. E detalhe, Paulo aqui, ele não está num dos melhores momentos da sua vida, mas Paulo está preso, Paulo está acorrentado em Roma, como está lá em Atos capítulo 28, quando ele fica preso. Segundo os teólogos, que estava preso quando ele escreveu a carta a Filipenses, à igreja de Filipe. E o tema geral dessa carta é isso, a alegria no Senhor. E era isso que eu queria tratar com os irmãos no dia de hoje. Será que não temos motivos para não nos alegrar no Senhor? Ou melhor, vamos falar um pouco sobre a alegria entre o obreiro e a obra do Senhor. Durante toda a carta, o apóstolo Paulo ele faz várias aplicações e vai falando sobre algumas doutrinas. Mas no capítulo 4, aqui, ele vai ensinar para a gente sobre a verdadeira alegria cristã. E vai explicar para a gente das exortações para que a gente busque essa alegria. É bem verdade que muitas religiões elas buscam a relação com o Senhor em que eles dizem assim, não, eu vou servir ao Senhor e a alegria vai vir por consequência. Mas o cristianismo ele vem com a revolução e vem dizer para a gente buscar o Senhor com alegria, servir a Deus com alegria. Isso já disse o salmista lá no Salmo 100. Tiago também fala que é para a gente, na tribulação, passar por ela com alegria. Ou seja, tende por alegria passar por provações. Em momentos de tribulação, nós somos chamados a clamar ao Senhor por alegria no Senhor.
E Paulo aqui no verso 4, confiram comigo, meus queridos irmãos, ele fala o seguinte, olha, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Primeira questão aqui é que o alegrai-vos está no imperativo. Paulo aqui nos exorta a gente se alegrar, não é que, podem se alegrar se vocês quiserem, não, busque alegria no Senhor, peçam para se alegrar no Senhor. Olha o imperativo, ei, alegre-se no Senhor, você tem motivos para se alegrar no Senhor. A gente está falando aqui, não é se alegrar em bens materiais, não é se alegrar na sua igreja tão somente, nem em família, nem em um relacionamento, que devemos também nos alegrar, mas primeiramente, alegre-se no Senhor. A segunda verdade que nós vemos nesse versículo 4, é que ele fala, alegrai-vos sempre, não é em alguns momentos, mas é sempre, em tribulações, em momentos de alegria, em momentos que não parecem alegria, nós somos chamados a se alegrar no Senhor, a viver uma vida não triste, cabisbaixa diante de Deus, mas uma vida alegre, aquele que nos resgatou. E a terceira verdade é justamente essa, meus queridos, porque ele fala, alegrai-vos sempre no Senhor, não é alegrar, como eu já disse, em coisas terrenas, mas no Senhor. E eu queria frisar com vocês aqui, será que nós, de fato, temos motivo para se alegrar no Senhor, segundo a Escritura? A gente pode se alegrar no Senhor, a gente deve se alegrar no Senhor, porque o Senhor é soberano, ou seja, Deus não é homem que não tem poder, Deus tem todo o poder, Deus tem toda a autoridade, Deus tem todo o domínio sobre céus e sobre terra, é o seu Pai, é o seu Deus, é aquele que te salvou, é aquele que te escolheu. A gente não está falando aqui de seres humanos, a gente não está falando aqui do presidente que embora a gente devorar, sim, mas a gente está falando que nós devemos alegrar naquele que tem todo o poder, mas não somente isso, nós devemos alegrar naquele Deus que é eterno. Ele sabe todas as coisas, Ele sabe o seu futuro, Ele sabe o seu passado, Ele sabe cuidar de você. Ele é eterno. Mas nós também devemos alegrar num Deus que é imutável. O nosso Deus, Ele não muda. O nosso Deus, diz a palavra de Deus, que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Havendo Ele prometido, não cumprirá, mas também por isso que Ele é fiel, e não somente isso, Ele é onipotente, o Deus que nós servimos, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele tem todo o poder e toda a autoridade, mas também Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Como não nos alegrar num Deus que é santo, num Deus que é justo, num Deus que derrama graça, num Deus que derrama misericórdia, num Deus que é amor, num Deus que é longano, num Deus que é bondoso, num Deus que é glorioso, num Deus que está acima da nossa razão, e um Deus que nos ama. E aí eu quero entrar nos seus atos, porque nós precisamos nos alegrar não somente em Deus pelos seus atributos, ou seja, suas características, mas pelo que Ele fez. Nós não devemos nos alegrar sempre no Senhor, porque Deus nos criou. Diz no Salmo 139 que Ele nos criou, Ele nos sabia que existíamos quando nossa substância era informe na nossa mãe. O Senhor lhe criou, o Senhor me criou, para o louvor da sua glória, para o louvor da sua glória. Mas não somente isso Deus nos criou, mas Ele também nos provê. Você acordou hoje, meu irmão, eu acordei hoje por providência de Deus. Essa igreja aqui, quem sustenta ela, eu sempre digo isso e não cesso de falar, quem sustenta essa igreja aqui não é você, não sou eu, não é o pastor Zé Maria, é Deus em sua graça e misericórdia. Ele é o provedor das nossas vidas. Em tudo você pode ver Deus, as suas moléculas estão juntinhas porque Deus o permite. Você está respirando, você tem uma família, não tem, enfim, você tem Deus, porque Ele assim o quis, porque Ele proveu, Ele mantém. Deus não somente criou e deixou sua criação para lá, não, Ele se faz presente, e Ele tem uma relação, foi da vontade dEle se relacionar conosco. Mas também, meus queridos, nós devemos nos alegrar no Senhor, porque nele nós temos a redenção. E é isso que nós precisamos entender, porque o ser humano de fato, ele está perdido sem Deus. A palavra de Deus ela é muito clara em dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, mas também é clara em dizer que nós somos justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. O que quer dizer isso? Quer dizer que foi pela graça que vocês foram salvos, não foi pelas obras para que ninguém se glorie, foi pela graça, foi porque Ele quis, foi por amor. Essa é a diferença do cristianismo, do Deus que nós servimos, para as outras religiões.
Quando alguém perguntar a você, mas espera aí, Deus não é um só? Não, espera aí, Deus não é um só não. O Deus a quem eu sirvo não foi eu que encontrei Ele, foi Ele quem me encontrou. E isso é motivo de eu me alegrar no Senhor sempre. De eu ter alegria, de eu viver para esse Deus, de eu servir para esse Deus. Eu não sirvo, você não serve a Deus para ir para o céu. Você serve a Deus, você está aqui porque você vai para o céu. É isso que a palavra de Deus ensina. Paulo fala muito bem isso, deixa muito claro, ninguém pode ser justificado, ninguém pode ser salvo pelas obras da lei, é unicamente pela obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Foi porque um dia Ele tomou nossas dores sobre si, nossas enfermidades levou sobre si, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas feridas fomos sarados, Ele foi moído por nossas transgressões e ferido por nossas iniquidades. É por isso que nós estamos aqui, é por isso que nós devemos nos alegrar no Senhor, porque Ele nos perdoou, Ele nos redimiu, Ele nos remiu, Ele nos justificou. Ou seja, diante disso tudo, a gente vê que Deus nos salvou. Então, nós temos motivo para se alegrar, porque Deus nos criou, porque Deus nos sustenta e porque Deus nos salvou. A salvação não foi um ato nosso, a salvação da minha e da sua alma, que crê em Jesus Cristo como o único Senhor e suficiente da sua vida, foi um ato completamente, inteiramente e suficiente de Deus. Quando, na cruz do Calvário, Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. É o que diz o apóstolo Paulo. E é isso que deve nos motivar a se alegrar sempre no Senhor. E ainda mais, porque eu falei de um ato que aconteceu, mas nós devemos também nos alegrar no presente, porque Deus, no seu Espírito Santo, é Ele quem nos santifica. Paulo fala, olha, eu estou bem certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de concluí-la até o dia de Cristo Jesus. A promessa que Ele nos fez foi que deixaria o Espírito Santo, o nosso Consolador conosco, o selo de que Ele voltaria e nos levaria para Ele mesmo. Esse é o grande selo que marca o crente. É por isso que o mundo pode dizer que Deus não existe, pode dizer que Deus não é real, pode dizer que Deus criou e morreu, enfim. Nós cremos que Ele está vivo, porque Ele habita dentro de nós pelo seu Espírito. É por isso que nós devemos, nem precisamos, nós devemos nos alegrar sempre no Senhor. Ah, mas eu não quero me alegrar, peça a Deus. Eu não consigo. Clame ao Senhor por alegria, clame ao Senhor por gozo em sua presença. Está difícil, tá, mas olhe para Deus, olhe o que Ele fez, olhe o que Ele faz, e ainda mais, olhe o que Ele fará, porque Jesus Cristo falou que um dia vem para nos buscar e levar para Ele mesmo, para estar no céu com Ele. É por isso que você está aqui. Você não está aqui porque você veio buscar, não, você veio aqui para adorar a Deus. É o sentido de você vir à igreja, de a gente vir à igreja, é para adorar e dizer, Deus, Tu fez tudo por mim, a única coisa que eu posso fazer por Ti é Te adorar, porque Tu és digno, não a mim, mas a Ti, de honra, de glória, de louvor, de poder, de autoridade. Porque estivesse morto, Jesus, mas Tu vives. Nós devemos também nos alegrar no Senhor, porque Ele nos dá a paz. Jesus Cristo falou para a gente, o nosso Senhor, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu não vos la dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. É por isso que nós devemos nos alegrar no Senhor. Nós não temos nenhum motivo para não nos alegrarmos no Senhor. Não temos motivo para andar com a cabeça baixa. Não temos motivo. Ah, mas eu estou passando por uma prova difícil. O que é que o Senhor fala? Clame, ore, peça que a vontade do Senhor vai ser feita. Não as nossas, porque nós não sabemos nem como pedir. Mas Deus sabe de tudo que é melhor para a gente. É por isso que Paulo fala, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Se alegre no Senhor, meu querido. Que Deus nos faça, em graça, nos alegrarmos mais nele. E aí no verso 5, confiram comigo, o apóstolo Paulo continua, olha, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Realmente, vamos parar aqui nessa vírgula, esse verso é um pouco complexo. Mas moderação, segundo os estudos, o esboço que fiz para trazer a palavra para os queridos irmãos, vem do grego que significa um espírito perdoador,
um espírito que perdoa, um espírito que não insiste em seus direitos. É um espírito que é o primeiro, dá o primeiro passo. E fica aquela briga. Quem foi que errou na briga com o irmão, né? Porque lembre que essa carta aqui é para uma igreja. E na igreja havia conflitos entre irmãos. E Paulo fala, olha, seja a vossa moderação, seja o vosso espírito de perdoador, conhecido entre todos os homens. Então ele está dizendo o seguinte, olha, quando vocês brigarem, seja o primeiro a dar a mão, mesmo que o outro tenha errado, tente falar com ele, ore por ele, não guarde rancor dele. Esse é o segredo da alegria entre os irmãos, é isso, é tentar, mas eu não consigo. Tente, ore, clame a Deus. Olha o que Paulo está dizendo aqui, seja a vossa moderação conhecida de todos, não é de algum, de todos os homens. Foi o Senhor Jesus Cristo que disse, olha, quando alguém der na tua face, dá outra. Quando alguém te pedir a túnica, te levar a túnica, dá para ele, vai. Se ele for para correr 100 metros, corre com ele 200 metros. É isso que o mundo não consegue entender, porque a gente sempre acha assim, é sempre uma relação de troca, né? O que um faz, eu tenho que pagar. Mas Jesus fala, não, se ele fizer alguma coisa errada contigo, perdoa ele, ora pelo teu inimigo. Isso é fruto de uma alegria. Isso é o que Paulo vai destrinchando sobre a alegria em Deus. Seja moderado, e que a vossa moderação, e que o vosso espírito de perdoar e de ser perdoador seja conhecido de todos os homens. Mas também no verso 5, confiram comigo, ele fala, perto está o Senhor. Eu já falei desse versículo aqui, quando eu estava falando sobre porque nós devemos nos alegrar no Senhor. Mas só para frisar aqui, esse perto, Paulo pode estar se referindo a dois significados do perto. Perto, Paulo pode estar querendo dizer que Deus está perto da gente. Que Jesus Cristo, ele fala para a gente, olha, essas coisas vos tenham dito, ide por todo mundo, batizar em nome do Filho e do Espírito Santo, e ensine tudo o que eu tenho ensinado a vocês. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A promessa que Jesus fez para nós é que ele está aqui nesse lugar. A promessa que ele nos fez é que quando 2 ou 3 estiverem reunidos no nome dele, ele está aqui fazendo presente. Ele se faz presente através da sua palavra. Foi ele quem usou Paulo para dizer para nós nessa noite, há 2000 anos, essa palavra foi preservada para dizer, ei, perto está o Senhor, ele está perto da gente, não precisa temer, e mesmo que venham as lutas e venham os temores e você caia, Deus ainda está aqui. Deus não está perto da gente porque a gente merece, ele está perto da gente porque ele quis ficar perto da gente. Alguém já disse que a religião é o homem tentando procurar Deus, e o evangelho é Deus encontrando o homem. A gente lembra de Paulo quando ele se converteu. Não foi Paulo que buscou Jesus Cristo, foi Jesus que de fato veio até Paulo e se apresentou e disse, Paulo, por que me persegues? E Paulo simplesmente disse, Senhor, o que queres de mim? Quem és tu, Senhor? E confessou que de fato Jesus Cristo, ele tinha todo o domínio, todo o controle de qualquer situação. Mas também, meus queridos irmãos, esse perto está o Senhor que Paulo está usando, também tem um sentido de que ele está próximo de voltar. Quando nós vamos lá em Apocalipse, capítulo 22, né, no finalzinho, versículo 20, há uma promessa de Jesus que ele fala para João, que eu queria ler rapidinho com os queridos irmãos, que diz assim, olha, se você não quiser abrir, pode continuar no Filipenses 4, eu prefiro que os irmãos fiquem no Filipenses 4, porque aí a gente vai acompanhando os versos por verso. Ele diz assim, olha, Apocalipse 22, verso 20, diz, aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho sem demora. Aí João fala, amém, né? Vem, Senhor Jesus. Então, esse perto está o Senhor, nós precisamos extrair aqui 2 aplicações. Deus está no nosso meio, Deus está em nossa família, Deus habita em nós, através do seu Espírito. Deus, ele não é um Deus longe, como o pastor Zé Maria sempre fala, Deus é um Deus transcendente. O que quer dizer isso? Ele está bem longe, ele está no céu, ele não é corruptível como nós, mas Deus é um Deus imanente.
É um Deus que se fez presente, é um Deus que se fez carne. O imanente quer dizer perto, próximo. Por isso que João fala, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. O que quer dizer isso? O Deus que estava tão longe, porque nós pecamos contra Ele, se fez perto em Cristo Jesus, para nos levar do inferno, do império das trevas, para o reino do Filho do seu amor, para o céu. É por isso que nós devemos nos alegrar no Senhor, porque Ele está perto de nós. A promessa é que Deus está perto, que nós podemos desfrutar hoje, nesse momento, da glória do Senhor. Como? Pela palavra, pela oração, pela comunhão dos santos. É por isso que é tão importante, é por isso que nós primamos tanto pelo ensino da palavra, é por isso que primamos tanto pela oração, e é por isso que primamos tanto pela comunhão, pelo culto. Comunhão não quer dizer só conversar, não, mas é viver com o irmão. É difícil, é muito difícil, ninguém disse que seria fácil, mas nós somos chamados para isso. E quando fazemos isso em nome do Senhor Jesus, encontramos graça e alegria. Por isso peço ao Senhor, para que Ele faça você cada vez mais próximo do seu irmão em comunhão. Eu preciso pedir mais a Deus, porque nós não queremos, nós somos pessoas individualistas, ególatras, idólatras. Mas quando confiamos em Jesus Cristo de Nazaré, aquele que nos salvou, nos libertou do império das trevas, nos levará para o céu, nós conseguimos de fato ter comunhão com o próximo e amar de fato o próximo como a nós mesmos. No verso 6, meus queridos irmãos, confiram comigo, o apóstolo Paulo, ele fala para a gente o seguinte: não andeis ansiosos com coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. Aqui Paulo, ainda falando sobre a alegria, vai nos falar de um dos maiores ladrões da alegria do crente, é a ansiedade. Se tem um grande problema que eu e você tem, que a gente não pode esconder isso, é que o ser humano é ansioso, é que nós somos ansiosos. E a Bíblia, ela não se cala quanto à ansiedade. A Bíblia não se cala quanto a isso. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele falou, por que não devemos ficar ansiosos? E Ele vai dizer que é primeiro, porque Deus, Ele cuida do seu vestir, Deus cuida da sua vida. Segundo, porque você não pode acrescentar um côvado ao custo da sua vida. Então, tudo o que você for fazer, em vão. Confie em Deus, porque Deus sabe todas as coisas. Ele fez todas as coisas, Ele sabe quando você vive, quando você morre. Confie e descanse no Senhor. Por isso que Ele fala, olha, a cada dia baixe o seu próprio mal. Não fiqueis ansiosos, nem com que é a vez de comer, nem com a vez de vestir. Mas Paulo aqui vai nos dar os remédios de como não ficar ansioso, ou melhor, de quando a ansiedade vier, o que o crente deve fazer diante disso tudo? O que é que o crente deve buscar diante da ansiedade? Porque é certo que ela vem, as tribulações ela vem, a gente não pode negar isso e dizer, sem demagogia, dizer, ela não vem, fala para Deus não vir que ela não vai vir. Não, ela vai vir, se Deus permitir ela vai vir, nós queremos que não, mas nós devemos estar preparados para isso também. E o melhor disso é que quando ela vier, não vai ser para a nossa derrota, vai ser para cada vez mais nós olharmos para o Senhor e dizer, de fato, Pai, eu não tenho nada, Tu tens tudo. De fato, Jesus, eu não sou nada, Tu és tudo. E aí Paulo vai dar a primeira solução no verso 6. Antes de eu dar a primeira solução, o primeiro remédio que Paulo fala, é importante destacar que Paulo diz para a gente não ficar ansiosos de coisa alguma. Não é de algumas coisas. Por que eu digo isso? Porque a gente às vezes maquia alguns problemas pequenininhos e só quer lidar com problemas grandes. Mas muitas vezes são esses problemas pequenininhos que nós escondemos ou queremos esconder, que de fato está levando a grandes conflitos na nossa alma e deixando nós ansiosos. É aquela pequena discórdia, é aquele pequeno vício, é aquele pequeno enfurdúcio, é aquela pequena coisa chata que você faz, não, nem fede nem cheira. É justamente isso que a gente precisa combater também. Além de problemas grandes, como problemas familiares, problemas espirituais, os problemas pequenininhos, eles são grandes, quando olhados de uma perspectiva bíblica. Por isso que Paulo aqui ele nos ensina que a gente não fica ansioso com coisa alguma. Então, tudo que a gente estiver passando de ansiedade, a gente deve combater ela. Tudo que estiver tirando o foco da gente, do Senhor, a gente deve frisar isso. Até porque a ansiedade, ela significa
do grego, né? Vem do grego, ela significa atraídos por diferentes direções. Então, o significado que eu vi nesse estudo, no esboço que eu estava para preparar essa palavra, o teólogo dizia assim: olha, a ansiedade é quando você acaba olhando para diferentes direções. Olha para a circunstância, está uma loucura, olha para outro problema e não consegue ter um foco, e não consegue ter uma visão. Não conseguimos olhar de fato para Deus e somente para Deus. E é por isso que Paulo vai dar para a gente os antídotos, os remédios para isso. Como combater o ladrão da ansiedade e restaurar a alegria em Deus, no Senhor Jesus. Primeiro Paulo vai dizer ainda no verso 6, confiram comigo, ele diz que é o seguinte: olha, em tudo porém, sejam conhecidas diante de Deus, em tudo porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica e com ações de graça. Então a primeira coisa que Paulo fala é o seguinte: olha, leve para Deus o que você está passando. Você pode falar, mas é tão besta. Mas se tem alguém que quer saber como está você, ele sabe, mas ele quer que você fale, porque ele quis assim. É o que o Senhor Jesus falou: olha, entra no teu quarto, fecha o teu quarto, em secreto teu pai te ouve. E não faça vã repetição, porque tudo o que você pedir, o pai já sabe, de antemão. Mas ele quer que a gente fale para ele. Então Paulo diz: olha, deixe conhecido diante de Deus tudo o que está passando, né? Olha, sejam porém conhecidos diante de Deus as vossas petições, com oração, pela súplica e com ação de graças. Quando ele fala aqui sobre oração, a gente pode entender o ato de conversar, de se comunicar com Deus, mas também de adorar a Deus. Quando adoramos a Deus e vemos a sua grandeza, como a gente viu aqui, os seus atributos, nós começamos a ver que nossa ansiedade dela vai diminuindo, caindo. E mesmo que ela não caia, nós vamos vendo na oração quanto Deus é importante, quanto Deus é poderoso, quanto Deus tem todo o problema. Quando Ele faz assim, aquilo que era, a gente nem se lembra mais. Já estamos tão alegres na oração. Por isso que, muitas vezes quando nós vamos orar, nós dobramos nossos joelhos e nem sabemos, oramos falando daquele problema, quando vemos, o Senhor já nos curou, nós levantamos revigorados. Não porque aquela força veio de nós, nem porque nossa oração é melhor do que a oração de outrem, mas é porque o Senhor em graça deu aquela alegria que Ele promete quando nós buscamos a Ele. Mas em segundo lugar, o apóstolo Paulo fala para a gente que a gente deve orar com súplicas. E a súplica aqui vem dizer para a gente que é uma oração com contrito e arrependimento, como Davi fez lá no Salmo 51. Um coração quebrantado diante de Deus, confessando a Deus os pecados que fez, porque está ansioso, porque não tem confiado no Senhor. Deus quer ouvir isso da gente, não é ficar repetindo, não é ficar levantando uma voz. O que eu quero dizer aqui, o que o Paulo quer dizer aqui, que na súplica, é que a gente seja honesto com Deus. Não é uma expressão material, é um fervor espiritual diante de Deus, que a gente precisa resgatar urgentemente como crente. E por fim ele fala que a gente vai apresentar diante de Deus ações de graça. Nós somos muito tentados, queridos irmãos, a só pedir a Deus. Mas aqui Paulo fala que um remédio contra a ansiedade é a gente agradecer a Deus pelo tudo que Ele tem feito na nossa vida. E Ele tem feito muita coisa na nossa vida. Se você parar para pensar 5 minutinhos, é porque o diabo, o mundo e a sua carne e a minha carne não quer que vejamos isso. Mas se nós formos olhar o tanto de maravilha, de graça que Deus tem derramado em nossas vidas, não tem nem o que falar. A gente passa a noite aqui todinha conversando sobre isso e não vai acabar, porque de fato grandes coisas tem feito o Senhor por nós. E por isso nós ficamos alegres. É isso que o salmista diz. E a solução para isso, quando nós oramos, diz o apóstolo Paulo no verso 7, confiram comigo, ele diz assim: olha, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A primeira questão é que Paulo vai dizer que a paz de Deus, ela suplanta o entendimento, a razão. Nós oramos e vemos que até esquecemos do que estávamos orando, e Deus vem com aquele bálsamo, aquela paz que é inconfundível, que é inexplicável e que só pode vir do alto, que não pode vir de nós. Não é alguém dizer, não, deixa de ficar ansioso, não, é de fato uma paz que vem do céu, uma paz que vem pela graça e se manifesta na oração, que nós busquemos essa paz. E ele fala que essa paz vai guardar o nosso coração, ou seja, nossas emoções,
porque a ansiedade interfere na emoção, mas também guarda a nossa mente, a nossa razão. Então, a paz de Deus, que excede todo entendimento, ela guarda de fato o nosso ser como um todo, seja o lado material, o coração, emoções, seja o lado espiritual, racional da mente. A segunda solução, e eu vou terminar, é que Paulo fala que é para a gente pensar corretamente. Se primeiro, para vencer a ansiedade, nós precisamos orar corretamente, em segundo lugar, nós precisamos pensar corretamente. No verso 8 ele fala assim, confiram comigo: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então a paz de Deus guarda o nosso pensamento. Uma vez que ela guarda, nós somos chamados a buscar também essas coisas, a buscar valores que não nos façam ficar ansiosos também. Deus, em soberana graça, nos deu algumas escolhas, das quais ele fala, por exemplo, sede santo porque eu sou santo. Embora Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, isso é claro na Bíblia, para sermos santos e irrepreensíveis, ele de fato manda a gente ser santo, porque justamente é isso, sendo santo, que é uma característica de que nós somos eleitos de Deus, predestinados, segundo a sua graça, segundo a sua presciência, segundo o seu querer. Então é errado dizer que sou um eleito de Deus e ficar mentindo e desobedecer meus pais. A prova de que eu sou um escolhido de Deus, que Jesus Cristo de fato morreu na cruz por mim, e que eu amo a Deus e que eu quero obedecer a Deus. Não precisa ninguém ficar dizendo para mim, olha, não peca isso, não faz isso. Não, eu, por amor ao meu Deus que me resgatou, eu quero amá-lo. E isso interfere no nosso pensamento também. Se a paz de Deus ela excede todo entendimento, se ela nos atingiu, nós devemos pensar corretamente no que é verdadeiro. Por que devemos pensar no que é verdadeiro? Porque, por exemplo, Satanás, o mundo, não quer que pensamos isso, eles são mentirosos. Nós precisamos nos recordar ao que é verdadeiro na palavra de Deus, ao Senhor Jesus Cristo, que é a própria verdade. Nós precisamos também estar de acordo com o que é respeitável, ou seja, com valores corretos, não valores do mundo, valores liberais, valores depravados, valores moribundos, valores que nós gostávamos dele quando estávamos no tempo da escravidão, mas que fomos libertados para de fato estar com valores elevados, valores de amor, valores de fraternidade. Parece uma coisa tão barata, mas é real. Nós precisamos buscar valores do alto, valores do reino de Deus. Nós precisamos também ser pessoas amáveis, ter pensamentos amáveis, de boa fama e puro. Ou seja, como eu já disse, não ter pensamentos depravados. É tão triste quando nós vemos pessoas que só falam besteira, que só falam coisa ruim, que só falam pessimismo, só falam baixaria. Paulo fala, olha, o que ocupa o vosso pensamento é tudo que é puro, tudo que é de boa fama, tudo que é respeitável. Seja isso que ocupa o vosso pensamento. E por fim ele fala que o que deve ocupar é tudo que tem virtude, tudo que tem louvor. Ou seja, tudo que eu queira passar para alguém. Será que isso eu passaria para alguém? Será que esse valor que eu estou falando, eu passaria para alguém? O pastor Zé Maria sempre fala uma frase muito interessante que mexe muito com o meu coração. Se você quer glorificar a Deus no seu dia a dia, tudo que você fizer, pense, será que isso que eu estou vendo, será isso que eu estou fazendo, eu mostraria no domingo à noite aqui no culto, no Data Show? Ou diante dos meus irmãos, né? E diante de Deus, será que eu mostraria isso aqui diante de Deus? Porque está perto da gente. Então, um grande remédio contra a ansiedade é pensar de forma correta. E só tem uma forma de pensar corretamente, é segundo a Escritura. Você não vai pensar de forma correta se você não ler a Escritura. É por isso que os evangélicos são marcados por lerem a Escritura. E crente que não quer ler a Escritura ainda, isso é muito estranho. Por isso nós somos chamados a ler a Escritura. Não é eu que estou falando, é o apóstolo Paulo. Porque no verso 9, confiram comigo, ele vai terminar dizendo, olha, se vocês oraram corretamente, pensam corretamente, o terceiro remédio para combater a ansiedade e restaurar a alegria no Senhor em todo momento é: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Tudo o que você pensa, ele nos manda agora aplicar e praticar. Como o apóstolo Tiago falou, apóstolo não, mas o discípulo Tiago falou em sua carta. Ele disse bem assim, olha, a fé sem obras é morta.
E ele não está falando ali que é as obras que salvam, que as obras e a fé salva. Não, aqui está querendo dizer o seguinte ali, olha. Prova-me tua fé sem as tuas obras, que eu com a minha obra te provarei a minha fé. Então nós somos salvos pela fé para as boas obras. É como eu disse a vocês, queridos irmãos, os eleitos de Deus, eles praticam as boas obras. Eles buscam praticar as boas obras. Eles não procuram pecar, eles podem até pecar, mas eles têm repugnância do pecado. Eles não gostam do pecado porque o pecado, além de interferir a eles, principalmente interfere a glória de Deus. É contra o Deus que resgatou ele, é contra o Deus que elegeu ele, é contra o Deus que vai levar ele para o céu. Por isso que ele não quer pecar. Estranho quando você se acostumar com o pecado. Estranho quando um crente, quando você vê um irmão seu pecando, tira atrás do seu olho realmente com a palavra, mas vai, ei irmão, isso é pecado. Seja santo, está errado. Ah, Samuel, não julgue. Não, a gente deve tirar a trava do nosso olho, sim. Mas quando a gente tirar a trava do nosso olho, nós somos chamados a tirar o cisto do olho do nosso irmão. Exorte-o em amor, em graça. Irmão, isso aqui que você fez, será que foi de acordo com a palavra? Com amor e com graça, é claro. E aí, Paulo fala que a gente deve aprender, receber, ou seja, não só você está aqui, ouvindo o que a gente está falando, mas você precisa também receber, ou seja, reter para dentro de si e guardar essa palavra que não é de Samuel, é do Senhor Jesus Cristo, inspirada por Jesus, escrita por Paulo. Então, Paulo está dizendo aqui, ó, que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram de mim, diz o apóstolo Paulo, pratiquem isso. Quando o apóstolo Paulo está falando aqui, a gente pode falar que é a escritura, porque aqui de fato era ele que estava ensinando e ele que tinha as doutrinas naquele momento, passando para Filipenses. E nós podemos reter com Paulo e com toda a escritura, aprender, receber, ouvir e ver o que está acontecendo na nossa vida. É o que Jesus fala. Só para terminar, eu até peço perdão por exceder o tempo, mas precisava falar nesse ritmo mais lento. O que acontece? Em Mateus capítulo 7, o Senhor Jesus fala o seguinte: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, e não as pratica, e as pratica primeiramente, é semelhante a um homem que construiu a sua casa sobre a rocha, que veio a tempestade, veio o sofrimento, as tribulações, a ansiedade, e a casa permaneceu de pé. Mas aquele que constrói a sua casa sobre a areia, quando vem a tempestade, vem o vento, vem a ansiedade, isso é o que estou colocando, tá, irmãos? Não está no texto, não, isso é uma paráfrase do ensinamento. Quando vem a tempestade, quando vem a ansiedade, derruba a casa. Também Tiago fala isso, olha, não sejam apenas ouvintes, mas sejam praticantes, para que não sejam como aquele homem que se olha no espelho e quando sai logo esquece o que viu no espelho. Então nós somos chamados a praticar a palavra do Senhor, não somente ouvintes. E por fim, a promessa que Deus nos faz através de Paulo é o seguinte: quando você pratica isso, quando você ora corretamente, pensa corretamente, vive corretamente, Paulo termina sublimemente falando: e o Deus da paz estará convosco. Se antes era a promessa que a paz de Deus guardaria o vosso coração e a vossa mente, agora você tem a presença do Deus da paz, porque melhor do que a paz de Deus é ter a presença do Deus vivo, o Deus da paz. Clame por isso, ore. A igreja é formada por oração e por palavra. Nós temos culto aqui na terça-feira, na quinta-feira, culto de oração. Venha clamar ao Senhor. Venha na quinta-feira aprender do Senhor. Venha na sexta-feira orar com as irmãs no culto de oranona. Venha para o culto de adoração e aprender na escola dominical. É isso que nós precisamos fazer, orar. E quando orarmos, o Deus da paz estará convosco. E aí a alegria no Senhor estará restaurada. Isso não quer dizer que a ansiedade não vai vir mais. Mas agora você sabe, pela palavra de Deus, como vencer a ansiedade. Orando corretamente, pensando corretamente e vivendo corretamente. Que Deus nos abençoe. Vamos fazer uma oração. O pastor José Maria vem orar por nós, para que Ele levante o Senhor em sua graça, nos permita descansar, se alegrar
nele, e somente nele, porque nele há verdadeira paz e alegria abundantes, e é isso que ele nos chama. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Amém, irmão.